Bom, vamos começar o nosso papo aqui. Depois nós temos outros colegas que estão por aqui chegando. Nós tivemos aproximadamente 80 pessoas que nós convidamos, né? E que aceitaram os nossos convites para estarem conosco. Eu me chamo Geraldo, como alguns de vocês aí já viram, eu acho que principalmente lá no site, lá do evento, né? Eu lidero a Sapienza desde 2008, né? Foi uma criação quando eu e a minha esposa decidimos que a gente podia compartilhar o nosso conhecimento, né, para poder transformar pessoas e organizações, né? Está conosco também a Heloísa Johan, que vocês possivelmente devem ter conversado com ela por mensagens, né, pelo WhatsApp, que a gente sempre tenta fazer um movimento de conversa com as pessoas que participam, né, sejam antes ou depois dos eventos, né? Esse evento de hoje é um evento em parceria com a Oracle NetSuite, né, que é uma parceira da Sapienza em algumas atividades que a gente tem feito desde o ano passado. Então, estão conosco o Carlos Bonazzi, a Júlia Rosenberg e a Adriana Bueno, que está no México. Né? O Carlos e a Júlia estão em São Paulo. Daqui a pouquinho eles vão contar um pouquinho quem eles são, para a gente bater um papo, e eles vão estar com a gente e vão contar também um pouquinho sobre a NetSuite e como que eles têm trabalhado nesse fomento da performance, da melhoria da performance das organizações. Né? E, e quando a gente fez essa proposição lá em dezembro, né, da gente poder conversar com empreendedores, com startups, com médias empresas ou empresas que estão buscando identificar o processo de melhoria da performance, aceleração, melhoria da sua gestão através de dados, através da tecnologia, né, para que a gente pudesse pensar esses momentos, né, a gente propôs que o tema fosse aceleração de negócios por meio da inovação, usando a tecnologia, que tem tudo a ver aí com todos os conteúdos, todas as propostas também que a Oracle NetSuite tem desenvolvido. Bom, nós propusemos que não fosse só um webinar, né? Até porque todo mundo está cansado de webinar, né? Então, assim, não fosse só um webinar, que fosse um momento onde a gente pudesse fazer uma nanocertificação, que é aquilo que a gente tem feito aqui na Sapienza com os nossos empreendedores e startups, que é um momento onde a gente tem alguns conteúdos antes do evento acontecer, né? Possivelmente vocês receberam nos e-mails de vocês, e aqueles que não receberam, por favor, nos informe para a gente poder fazer contato com vocês por WhatsApp. Né? Nós encaminhamos 4 conteúdos, né? O 5º conteúdo é um conteúdo que vai ser o resultado de toda essa nossa conversa de hoje. Dos conteúdos a gente falava sobre a importância da inovação para o crescimento de startups de pequenos negócios ou de médios negócios, né? Os pilares da inovação, né? O que é necessário que a gente possa fazer para que a gente consiga inovar dentro desse processo, né? E a gente vai trazer um pouco dessas conversas aqui hoje também. Os elementos do crescimento, né? Que tipo de elementos são necessários para que a gente possa fazer com que as nossas empresas possam gerar esse crescimento e ganhar vantagem competitiva. E hoje, né, ontem, na verdade, nós encaminhamos falando sobre inovações incrementais. No meu entendimento, boa parte das nossas empresas no Brasil tem muito mais as inovações e os próprios modelos e ciclos de crescimento tem uma relação muito forte com inovações incrementais. Tá? Isso é uma coisa que é muito interessante da gente poder pensar sobre esse tema. Eu quero trazer em algum momento isso para a gente conversar. Tá? E também a gente propôs que cada um dos participantes, né, dos mais de 70 participantes, pudesse ter 1 hora de mentoria para que a gente pudesse conversar, identificar quais são as possibilidades, quais são as dores, quais são as necessidades e pensar junto algumas alternativas, né, para que a gente possa, junto com vocês, pensar possibilidades. Então, esse é um pouco do que a gente fez a proposição para a Oracle NetSuite. Eles são muito parceiros, estão conosco sempre dentro desse processo, né? E a gente aqui agradece a oportunidade, o privilégio de estar junto com a equipe da Oracle NetSuite, tanto América Latina quanto Brasil, né? Em nome da Adriana, do Carlos, da Júlia e também
de outros membros da Oracle NetSuite que estão conosco dentro desse movimento. Tá? Bom, então, assim, apresentado o programa, né, nós estamos aqui aproximadamente em 26 pessoas, eu vou passar a bola para o Carlos Bonazzi, para que ele se apresente. E conte um pouquinho assim, Carlos, mas dá só um spoiler, tá, Carlos? Tu não conta tudo, dá só um spoiler do como que esse movimento que a NetSuite tem feito, né? Da onde que veio a NetSuite, né? Para que as pessoas que não conhecem, né? Para que como é que é esse envolvimento com startups, o que a gente pode, né? Utilizar dentro dessa perspectiva. Porque daí eu vou puxar de novo para mim, para a gente falar sobre, iniciar falando sobre a perspectiva da inovação a partir de perfis, de estratégias, o próprio quadrante mágico, né? Que não é mágico, né? Mas o quadrante mágico da Gartner, para a gente poder pensar dentro desse cenário. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer poder tê-los com você. Adriana, fique à vontade também. Júlia, fiquem muito à vontade para a gente poder conversar aí, para que vocês possam apresentar um pouquinho da NetSuite para nós. Boa noite, pessoal. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. A gente brinca que... Brinca não, porque é verdade, né? Quem move o Brasil aí são as empresas, né? Porque se a gente depender das outras entidades, a coisa não vai muito bem para frente, né? Então é um prazer estar aqui, poder colaborar um pouquinho. Bom, a NetSuite, quando você pensa em inovação e quando você pensa em performance, aumentar a performance do meu negócio, geralmente você acaba indo para uma linha de preciso ter ferramentas para me ajudar na parte de governança, para me ajudar na parte de processos, né? E a NetSuite, ela é uma parceira muito forte aí dos empreendedores e das empresas de tech, não só no Brasil, como no mundo todo. Tanto é que quase 70% dos IPOs de empresas de tech na última década são de empresas que usam NetSuite, né? E depois que se tornam nossos clientes, a taxa de permanência junto com a gente é de quase 90%. Então, realmente, nós firmamos parcerias, relacionamentos extremamente saudáveis e duradouros aí com as empresas de tech. Nós temos uma série de diferenciais competitivos em relação à concorrência, esses diferenciais acabam aumentando a performance dos nossos clientes. Ao longo da apresentação, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês aqui como mensagem é assim, geralmente, no Brasil e no mundo, né, quando as empresas de tech e as startups pensam assim, pô, preciso trazer inovação, preciso melhorar os processos internos, preciso pegar minhas políticas, minhas práticas de governança e trazer para dentro de um sistema para que isso se reflita no dia a dia, elas acabam pensando em Oracle e mais precisamente em NetSuite. Então esse é o motivo da gente estar aqui hoje. Geraldo, é contigo e um pouquinho mais à frente a gente fala no detalhe dos benefícios e como a gente pode apoiar vocês nesse crescimento. Bacana, maravilha. Nosso programa hoje é da seguinte forma, nós vamos até às 8h30 aproximadamente, tá? Não vai passar disso. Se passar, passa um pouquinho, depende do nosso papo aqui que a gente vai conversar. Eu vou conversar um pouquinho, vou começar a bater um papo sobre o tema, né? Acelerando o crescimento pela inovação. Depois nós vamos fazer um momento de networking, tá? Que é um dos grandes focos que a gente tem sempre nos nossos eventos, que nós vamos dividir em pequenas salas, tá? Em torno de aproximadamente aí 3, 4 pessoas por sala, para que a gente possa conversar. O nosso foco, além de trazer alguns temas, é criar networking, criar possibilidades de trocas, certo? Nessas salas, nós vamos deixar em torno aí de 15 minutos para 2 perguntas norteadoras para esse bate-papo, certo? E depois a gente volta, faz um fechamento das salas, a gente vai explicando ao longo do caminho, e aí depois o Carlos vai contar um pouquinho mais para nós como é que funciona, e a gente vai fazendo essa contextualização desses desenhos junto com as possibilidades que a NetSuite pode nos gerar. Bom, dentro dessa perspectiva, né, começando a conversar um pouco sobre o processo da inovação, eu quero compartilhar uma tela, que é a única tela que eu vou compartilhar com vocês hoje, certo? Para não ser aquela coisa de professor e sim de bater papo, né? Que fala sobre o quadrante mágico, que eu sou muito fã da Gartner, e que a partir dele eu quero trazer algumas coisas para a gente poder conversar. Tá? Eu só preciso depois que vocês me digam se vocês estão vendo a minha tela, por favor. E fiquem à vontade para fazer comentários, para levantar a mão,
porque daí a Heloísa, que está aqui, ela me ajuda. Porque quando eu compartilho a minha tela aqui no Google Meet, eu não consigo vê-los, tá? Está aparecendo já, Geraldo. Perfeito, bacana. Então, assim, uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente fala de inovação em organizações, independente do tamanho das organizações, é quais são os direcionamentos que essas empresas possuem. E depois a gente vai falar um pouquinho de perfil também desses inovadores. Para que caminho, que possibilidades, né, que a gente tem quando a gente fala dessa relação de inovação ou de mudanças complexas, ou também dessa perspectiva do que eu busco para o desenvolvimento dos meus negócios, ou seja, para a performance dos meus negócios, né? Então, se a gente olhar o conceito, né, que é trazido de alguma forma para a perspectiva do quadrante mágico, que se alguém conhece ou se já utilizou, se dá aula disso, como é o caso do João, fica à vontade aí para me ajudar nesse processo, né? Então, assim, a gente tem, de um lado, né, as habilidades de execução, certo? Então, sejam elas tecnologias, viabilidade, serviços e features, né? De outro lado, uma relação com a visão do próprio negócio, né? E de um caminho, olhando para o foco no amanhã, né? E o foco no hoje. Isso é muito comum a gente observar em algumas organizações, né? Em virtude do seu próprio posicionamento estratégico, né? Ou da sua necessidade de autossustentabilidade dentro do cenário onde ela está vivendo. E quando eu olho para esse quadrante aqui, eu lembro do quadrante da SWOT, né, que fala de posicionamentos de sobrevivência, posicionamentos de manutenção, posicionamentos de crescimento ou de desenvolvimento, me dá sempre a lembrança dessa relação lá com a SWOT, porque isso aqui também demonstra, em alguns casos, a possibilidade que a gente tem, não só quanto foco da nossa atuação, mas também, em algumas situações, a possibilidade, quando a gente olha para a performance e para o perfil da própria empresa, para o desenvolvimento das ações. Então, quando a gente fala desse processo aqui, né, nessa perspectiva da inovação, do crescimento, e da performance, a gente olha para o seguinte, olha, como é que está o meu foco? Meu foco está no meu presente, está no meu futuro, está no dia de hoje, está no amanhã. O que eu estou buscando dentro do meu negócio, né? Eu preciso estar pensando no futuro, como é que eu estou agindo, como é que está a minha habilidade de execução dentro desse processo. Então, é uma coisa bem interessante, porque ele traz o seguinte, né? Nós temos pessoas que têm uma atuação muito forte no presente, né? E ainda não estão tão focados no futuro. Boa parte desses posicionamentos estão atuando em nichos específicos, né? Então, eles têm ali algum tipo de sucesso em segmentos menores, mas estão desfocados ou não conseguem desenvolver inovações ou melhorar as suas performances, né? Então, o que acontece? Ele está numa posição onde ele consegue ser um bom atuante em determinados nichos, mas ele não tem capacidade de inovar, ou o processo de inovação dele ainda é muito baixo dentro dessa perspectiva. Então, ele está ali remando, né, para fazer com que o presente funcione, e, em alguns casos, ele tem dificuldade de crescimento do seu negócio. Ele atua num determinado nicho, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Acaba, em alguns momentos, né, ou está desfocado dessa perspectiva da inovação. Ele atua baseado na demanda do cliente, né? Então, ele tem uma relação bastante forte com a questão de nichos. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, empresas, negócios e líderes que são extremamente visionários, certo? Ou seja, eles compreendem bem o mercado, tá? Possuem uma boa visão sobre as mudanças e as regras de mercado que acontecem, mas não conseguem executar bem. Então, é aquele que olha para o mercado, consegue visualizar, mas tem uma baixa performance na sua execução, né? Então, ele é um extremo visionário, está olhando, né, para o futuro e tentando resolver ali as suas situações de performance do seu dia. Isso é muito comum, tá? Acontecer. A gente vivenciou com algumas organizações onde o líder era muito visionário e, em algumas situações, essa visão muito à frente da realidade, ela dava um descolamento das práticas da empresa, fazendo com que ela não conseguisse executar bem, e isso criava um processo até de confusão
de onde que a empresa gostaria de ir dentro desse cenário. Então, isso é bem interessante. Assim, eu tenho um líder visionário, mas eu não consigo executar bem as ações em virtude, né, de que a minha performance ou as capacidades da própria organização, elas não estão adequadas ou ainda não conseguiram alcançar essa visão de futuro que é posta. Isso é bem comum, inclusive. Nós temos aqueles que são sempre os que desafiam, né? Que eles executam bem o seu dia a dia, né? E de alguma forma dominam segmentos um pouco maiores, mas eles têm dificuldade de direcionar ou acabar, né, criando um processo de direcionamento. Eles não conseguem direcionar, executam muito bem, dominam o mercado, mas têm dificuldade nessa execução, né? Ou de direção, de dar a direção. Não são líderes, né? Eles desafiam, mas não conseguem liderar. E os líderes que têm um foco muito grande, conseguem executar muito bem o seu dia a dia, né, e conseguem se posicionar muito bem no seu amanhã, né, no futuro. Então, o ideal, no meu ponto de vista, né, é que a gente consiga chegar nessa posição de liderança de mercado, né, onde a gente consiga ter uma excelente execução, que isso nos ajuda a partir das nossas capacidades internas e também da performance organizacional, e nos possibilita uma boa posição de mercado. Bom, dentro disso que eu queria trazer, né, e que eu falei que essa é o único slide que eu vou apresentar, depois eu mando para vocês, eu vejo que isso tem um papel fundamental nessa perspectiva, quando a gente fala desse tema, né, e quando a gente mostra aquilo, a tecnologia da informação e da comunicação, que vai nos auxiliar, né, para que a gente possa ter uma melhor visualização da performance organizacional e, ao mesmo tempo, da própria inovação, né? Um cuidado que a gente sempre tenta ter quando fala de inovação, porque todo mundo quer ser inovador, e todo mundo quer ser inovador ainda de forma disruptiva, que isso é uma coisa extremamente bacana quando a gente fala de inovação, né? Todo mundo quer ser inovador e extremamente disruptivo, né? Em virtude de que, quando a gente comenta sobre esse movimento, né, e traz um pouco desse conceito aí de maneira muito breve, né, a gente olha para a perspectiva de que, para que eu possa ser inovador, para que eu possa liderar o mercado, eu tenho que ter uma boa visão de futuro e uma excelente execução, né? Isso vai potencializar a minha performance. Como que eu mensuro isso? Para mim, a chave de todo esse processo, seja do processo de performance organizacional e da performance da inovação, é o processo de mensuração, né? Que, na grande maioria das vezes, esse processo de mensuração, ele se dá de uma forma subjetiva, né? E a subjetividade, em algumas situações, né, onde a gente não tem uma boa governança corporativa, ou não tem uma gestão profissional baseada em dados, né, a gente tem um olhar para a subjetividade das informações, ou por eu não sei se a palavra é essa, tá? Vocês me ajudam, uma personificação das próprias informações. Então, inclusive, a gente tem uma coisa que é bem interessante, né? Quem é que sabe desse dado? Vai lá o fulano de tal sabe, né? Então, a gente acaba personificando essa informação, reduz quando a gente não tem essas questões, né, de maneira mais sistematizada, né? Reduz a aprendizagem organizacional, que isso tem um impacto gigantesco também na perspectiva da inovação e do desenvolvimento das capacidades, principalmente absortivas, né, nesse movimento da inovação. E aqui eu estou trazendo alguns conceitos, depois a gente pode bater papo, tá? E isso faz com que a gente perca performance ao longo do tempo, né? Isso é bem interessante. A gente vai perdendo performance ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não tenho como mensurar, então, funcionou, mas funcionou a partir do quê? Não, foi bom, né? Esses dias a gente atendeu um grupo porque a palavra de ordem era bacana, né? Eles diziam, não pode ser bacana. Bacana é extremamente subjetivo para o universo que a gente está vivendo, né? Que tipo de dados que me mostram um dashboard que possibilite com que eu consiga enxergar os resultados daquele movimento, né? Então, isso é bem importante. E dentro desse cenário, né, o processo de liderança no mundo complexo que a gente vive, né, como falou o Ederlon ali, depois fiquei à vontade para abrir o microfone e falar também, falou assim, pô, Geraldo, eu consigo fazer aqui no Canadá, no Brasil eu tenho dificuldade, né? Porque a nossa complexidade, eu digo que o Brasil, viu, Anderson e amigos, é o melhor país para empreender, né? Porque o insumo do empreendedor é problema,
o Brasil tem problema que não acaba mais, né? Então, assim, se o nosso insumo, como para startup, para pequenos negócios, é problema, né? O Brasil é o melhor país do mundo para a gente empreender. Tem as nossas dificuldades que a gente já sabe, né? Mas a gente sabe que isso são coisas que a gente pode ir superando ao longo do tempo, à medida que a gente vai conseguindo criar ambientes de relacionamento e trocas de experiências. E aí tem uma coisa que é bem importante. Por quê? Porque quando a gente fala desse processo de mensuração, para poder pensar na aceleração dos negócios, né? Quando a gente fala aceleração de negócio, na verdade, quem está falando é sobre vantagem competitiva, né? Eu consigo aumentar o crescimento do meu negócio a partir do momento que eu tenho uma vantagem competitiva superior aos meus concorrentes. Isso, num ambiente que a gente está vivendo, ele se pauta, muitas vezes, num processo inovativo que possibilite com que ele gere mais valor e impacto para aqueles que consomem. E aí eu tenho feito, nos últimos tempos, uma fala muito simplista, que para mim é muito interessante, sobre inovação. Inovação, no meu ponto de vista, se eu fosse conceituar inovação hoje, eu não conceituaria mais pelo manual de Oslo lá, né? Que é o conceito clássico da inovação, que fala que é a introdução de algo novo ou melhorado em marketing, processo. Eu diria que a inovação é uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito. Porque, de alguma maneira, qualquer um que for impactado pela inovação que nós produzirmos, ele vai mudar os seus hábitos. Inclusive, a pandemia nos mostrou isso. Os hábitos de consumo, os novos hábitos de consumo, a partir da nova realidade, do novo cenário que se colocou para as pessoas e para as empresas, fez com que as pessoas mudassem os seus hábitos. Ao mudarem os seus hábitos, criou-se novos modos de consumir, novos comportamentos do consumidor. Então, eu preciso, como empresa, entender isso para que eu possa acompanhar essas necessidades e, a partir dessas necessidades, eu criar algo que seja aderente, que para nós aqui na Sapiens essa é a palavra-chave desse contexto que nós estamos vendo. Aderente àquilo que é a necessidade. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente fala de cocriação, né? O que aparece são aquelas coisas, os coladores de post-its, os canvas, né? E tudo aquilo que a gente traduz dentro dos métodos ágeis. Tem um livro incrível, que eu acho que está até aqui na minha biblioteca. Não está aqui atrás de mim, mas está por aqui. Chamado A Bíblia da Inovação. Eu consumi esses livros há uns 5, 4 anos atrás, e ele parece uma Bíblia mesmo, é do Kotler do Bess, ele tem ainda umas folhas douradas, assim, sabe? Eu trabalhava numa organização onde a gente estava implantando um processo de inovação, e eu brincava, né? Que era uma brincadeira mesmo, né, Carlos? Eu botava aquele livro debaixo do braço, que parecia que eu estava com a Bíblia, porque a gente tinha aquela questão de evangelização inovadora e empreendedora, né? Então eu catava aquele livro, que ele é igualzinho à Bíblia, inclusive o nome se chama A Bíblia da Inovação, que é do Kotler e do Bess, um livro incrível, a gente conhece o Kotler pela área de marketing, né? Mas é um livro incrível, e que ele fala dos perfis, né? Ele chama do método de AAF, que são os perfis dos inovadores. Por quê? Porque boa parte, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa naquele ambiente de brainstorming, aquele ambiente de cocriação, aquilo que é uma das primeiras etapas do processo inovativo, que se relaciona de maneira muito forte com a ideação, com a identificação dos problemas e depois a ideação, que a gente utiliza muito como abordagem o próprio design thinking, né? Ou outras abordagens, mas o design thinking, de alguma forma, ele é o mais conhecido dentro desse cenário. E o Kotler fala que dentro desse AF, desses perfis, a gente tem os ativadores, que são aqueles caras que estão dentro da empresa e estão ativando o tempo inteiro o processo de inovação. Certo? Nós realizamos um projeto com uma empresa do Paraná que nos diz, não, vocês são os nossos animadores, né? O que ela está nos chamando lá? Dos ativadores. Todo o tempo estão lá ativando, reformando, redesenhando, propiciando, e faz com que a gente consiga criar esse movimento e essa dinâmica dentro das organizações. Tem os buscadores, que são aqueles caras que estão olhando para o mercado e estão tentando identificar quais são as possibilidades de inovação, que caminho que o mercado está seguindo, quais são as ações que eles estão desenvolvendo, e estão se abastecendo de conhecimento, de informações, para que ele possa, a partir disso, trazer para as suas equipes, né, informações que sejam
suficientes para o processo de inovação. Depois ele tem os criadores, que são aquele povo lá que vai desenvolver os aspectos ideativos, criativos do processo, né? Depois são os desenvolvedores, aquele cara que bota a mão na massa e agora vamos executar. Então a gente ainda fala, né, bom, o momento de cocriação acabou, colador de post-it já deu, agora nós vamos botar a mão na massa e eu preciso fazer com que isso aconteça de fato, né? Os executores, que vão, né, ser depois o pessoal que vai colocar em prática todo aquele processo, e os facilitadores, que boa parte aqui alguns são, né? É muito interessante, muitas vezes, né, a gente atua numa empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, e que o nosso principal inovador era o cara do financeiro, que geralmente era o contrário, em alguns lugares, né? O financeiro sempre diz assim, não, tá fora do orçamento. Não, isso aí não funciona. Não, isso aqui tem que ter autorização até do sócio 3, 4, 5 e 9. Então, nós temos dentro da empresa pessoas que, de certa forma, não atuam diretamente no processo de inovação, na ideação, como a gente acaba vendo de maneira mais romântica, né? Mas que estão facilitando para que as coisas aconteçam dentro desse caminho, né? Tem um... Eu vou parar de falar para a gente bater um papo. Tem um cartunista americano chamado John Fishburne. Cara, vocês precisam ver os cartoons desse cara. Coloquem John Fishburne depois no Google Imagens e coloquem Innovation ou Marketing. É incrível os cartoons que ele tem, os desenhos que ele tem falando sobre inovação. Cara, eu sou apaixonado por ele. E quando eu olho os cartoons, acompanho sempre, eu dou, assim, gargalhadas sobre inovação, porque ele tem cada coisa que a gente olha, os cartoons deles, assim, meu Deus, como é que a gente não viu isso? Então, esse cenário. Eu fecho a minha fala por aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, tá? E depois a gente dividir em grupos aqui dentro desse cenário. Como que vocês se enquadram? Hein? Inovadores, ativadores, criadores, reclamadores, que tem um monte de gente também que adora reclamar. Né? Felipe, diga lá. Eu vou falar primeiro do meu erro, do meu problema como empreendedor. Perfeito. Eu me enquadro naquele perfil de muito visionário, né? Mas não sabe executar. Sabe aquela pessoa que está com o pé no amanhã e no outro hoje, né? E aí eu sou muito bom em aprender coisas, mas pouco para executar. Uhum. Sabe? E aí eu me encontrei na área de marketing, né? Porque marketing é expressar o que você aprendeu. Uhum. É expressar o DNA da marca. Perfeito. Isso é bem comum, né? Se a gente precisa ter dentro dessa perspectiva, né, um olhar para a visão e um plano, né, um plano de ação. Conversávamos isso eu e a Heloísa hoje à tarde, né? Porque assim, a necessidade de execução, ela se dá a partir de um plano de ação claro. Inclusive, se eu tenho clareza dos planos, das etapas, eu consigo procrastinar menos e colocar em prática mais. E a inovação é uma coisa que ela é muito interessante, porque ela é algo inovador, né? A inovação por ela mesma já é algo que é novo. Então, em alguns casos, a gente não sabe qual é o resultado que ela vai gerar, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante dentro desse contexto. É como que a gente pode pensar esse cenário a partir desse desenho para que a gente consiga colocar em prática esse processo. E a perspectiva dessa colocação em prática, em muitas vezes, tá, no processo de inovação aberta, principalmente, ele se pauta nas necessidades do cliente. Então, eu acabo executando muitas coisas em virtude da necessidade do cliente de maneira muito emergente. Né? Que foi a história do Carlos Queiroz da RT Medical. Né? A dificuldade, depois ele vai contar um pouquinho para vocês no grupo, a dificuldade de ter claro qual era a dosagem de uma radioterapia, se tu errar, tu mata a pessoa. Né? Então, assim, o empreendedor, muitas vezes, ele tem aquele gás, né? Principalmente startup, né? Ele tem aquele gás de dizer, cara, eu preciso resolver esse problema. Então, às vezes, ele, né, constrói as coisas, desenvolve as coisas, às vezes, quase sempre, sem muito ordenamento, inclusive, por isso que ele vai buscando muito programas,
ajudas, mentorias, para que ele possa resolver aquele problema de maneira mais rápida, certo? Inclusive, esse também é uma premissa de uma startup, né? E, principalmente, depois ele vai ajustando ao longo do caminho. Porque a gente sabe que isso lá na frente é um problema, né, o Carlos Bonazzi? Isso lá na frente é um problema. Mas ele vai fazendo porque ele quer resolver isso de maneira mais rápida. Então, isso é algo que é bem importante. É a execução. Eu estudei numa escola americana, Babson College, que era muito interessante. Eles tinham a porta de uma sala de aula e disseram assim, action trumps everything. A ação supera tudo. Né? Então, eu preciso agir o tempo inteiro. Às vezes, eu comento muito, né, com os empreendedores, tomar cuidado para a gente não ser piloto de computador, né? Então, eu preciso agir, eu preciso estar no meu computador aqui, eu preciso ver as coisas, mas, cara, eu preciso estar o tempo inteiro agindo o tempo inteiro. Muito bem. Se vocês não falam, eu vou falando aqui, vou criando, construindo as pontes aqui, vamos lá. Eu vou dividir vocês em duas salinhas, tá? Duas salas. São 19h34. Eu vou colocar um tempo aqui, das 19h34 até aproximadamente 19h40, tá? Desculpa, 19h50, tá? Senão 5 minutos não dá tempo. 19h50, 19h55, para que a gente possa conversar sobre duas perguntas. A pergunta é, tá? O que eu estou fazendo para inovar, certo? E que ferramentas eu utilizo hoje? Como é que eu posso melhorar a minha inovação? Como é que eu posso potencializar as minhas ações? O que eu estava falando, não sei se todo mundo que estava lá na sala está agora aqui. Uhum. Então, esse é um grande problema que eu sofro há muitos anos, tá? De você pegar com que as pessoas mudem. Elas sabem que precisam de resolver os problemas, elas entendem os problemas dela, você consegue passar que a mudança de hábito, uma implantação de um processo bem executado, a criação e o uso de um sistema, isso vai trazer retorno, porque você consegue mostrar para ela, mas às vezes a pessoa que está utilizando a aplicação não quer mudar. Tá? Então, eu acho que essa questão, assim, como que a gente muda a mentalidade das pessoas de que mudança é boa? Eu acho que isso é uma coisa que está na história do Brasil, né? Nós temos essa resistência enorme à mudança, está na nossa cultura, é uma coisa que a gente precisa ser trabalhada desde a infância, né? Eu acho que a gente tem muito essa coisa, né? Não mexa no que tá funcionando. A gente vê muitas essas palavras sendo repetidas, e mesmo que você seja um excelente inovador, isso não vai mudar. Tá? Então, eu acho que a educação hoje é uma coisa que vai abrir portas no Brasil, e é só através dela que a gente vai conseguir implantar mais inovação. Tá? É isso, gente. Maravilha. Depois eu vou deixar a Heloísa relatar um pouquinho do que vocês conversaram lá na sala, porque o Google nos jogou assim um pouco lá, um pouco cá, e a gente... o Google sempre ele nos traz algumas inovações interessantes. Mas, Thaís, esse tema, eu vou me arriscar a falar um pouco desse tema, porque a Sapienza tem um braço que é a educação. Esse tema é um tema que a gente vem trabalhando muito mesmo dentro de universidades, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem hoje é esse processo educacional em virtude da dificuldade que nós temos em uma educação básica consistente, certo? E é uma coisa que é bem interessante. Isso vocês possivelmente já perceberam de que nos últimos anos as empresas potencializaram de maneira muito forte as suas universidades corporativas e as suas áreas de treinamento e desenvolvimento. Em virtude do quê? Em virtude do que tem um conceito que a gente tem utilizado chamado mismatch skills, que são as skills que são divergentes, vamos dizer assim, a gente lembra lá dos filmezinhos, né? Que não se conectam. Então, tem algumas situações, em algumas realidades, não são todas, onde nós estamos aprendendo coisas que não se conectam com o que está acontecendo no mercado. Né? Então, esse desenho que a gente tem visto, né, de reskilling, upskilling, uma série de coisas que a gente faz, que a gente fazia muito na área de vendas, inclusive, né? Então, eu preciso criar um movimento agora de redesenho das minhas skills. A gente está usando, inclusive, um desenho, uma fala agora, que é um conceito chamado liquid skills, que são as skills que são extremamente líquidas, elas servem para hoje e amanhã tu já não usa mais.
Então, é um processo inteiro de aprender e desaprender o tempo inteiro. Certo? E que a tecnologia nos favorece muito, muito. Por quê? Porque tem coisas que eu aprendi que hoje eu não tenho necessidade de aprender. Só que ainda isso assusta, porque é um processo de mudança muito radical, né? Então, quer dizer, agora que eu não preciso mais fazer cálculo, o software me traz todas as informações já calculadas, com os gráficos, com tudo pronto, me dá tudo isso. Então, esses cenários são cenários que muitas vezes a gente, inclusive, desconfia. Eu costumo dizer que, em alguns casos, a inovação assusta. Por isso que o nosso processo de educação, a gente fala de nutrição dos nossos consumidores, ele precisa ser muito, muito forte. Então, essa é uma relação bastante interessante. E, assim, ó, o quanto nós, tá? Vou trazer um dado hoje que a Heloísa também nos trouxe. O quanto nós hoje. Tu lembra de cabeça, Elô, quantas crianças não foram alfabetizadas nesses Se eu últimos não me anos? engano, é 66%. Ó, o Felipe falou que é. Nos últimos 2 anos, em virtude da pandemia, nós temos 66% das crianças brasileiras que não conseguiram ser alfabetizadas. Então, olha só que interessante. O papel que as empresas, de certa forma, vão ter em um futuro muito próximo, já estão tendo agora, mas num futuro muito próximo, de formar os seus colaboradores, de conduzi-los para que eles possam pensar no seu autodesenvolvimento e, a partir disso, ajudar a empresa a se desenvolver. Mas aí vou fazer uma pergunta assim, né? O que que isso está indo? Porque eu vejo que hoje a busca por profissionais está indo no caminho ao contrário. Eu sei disso porque quando eu vou ver uma vaga de desenvolvedor, eles pedem lá que a pessoa tenha 5 anos de experiência, às vezes em tecnologias que têm 2 anos, que saíram há 2 anos no mercado. Ah, então, é para rir, mas é verdade. Tá? Então, o que as empresas estão fazendo? Eu vejo hoje no Brasil, principalmente quando a gente no LinkedIn e as ofertas de emprego, que está indo num caminho totalmente divergente. Tá? Se pede uma quantidade enorme de qualificação, às vezes para uma vaga júnior, onde paga lá R$2.000, sendo que pede às vezes 2, 3 certificações que custam 15 mil cada. Sabe? Existem umas coisas que não se conectam no Brasil, umas coisas que você não consegue ligar, sabe? O que o mercado pede, a qualificação que se pede, o que o Brasil tem para oferecer, porque a gente sabe que a nossa educação é muito pobre, né? Então, eu vejo assim uma coisa tão confusa, sabe? Que às vezes não é nem inovação, às vezes parece que a gente precisa de um milagre. Tá, Geraldo, me permite dar uma palavra aqui da nossa vivência aqui canadense. Isso que a Thaís falou é uma coisa sensacional. Eu fui bancário, estudei a rodo, fui administrador, depois fiz vários cursos de banco de dados para poder entrar no Ministério da Saúde, entrar como júnior, fiquei 10 anos para poder chegar quando cheguei no Ministério da Saúde, na área de banco de dados. Aqui no Canadá, na hora que chegou aqui, a primeira coisa que ele falou, qual a sua especialidade? Eu faço isso. Ele, não me interessa que você faz um monte de coisa, não me interessa. Qual a sua especialidade? Isso aí. Então, o que você falou é bem interessante. No Brasil, eles pedem para você um guarda-chuva de coisa. Aqui eles pedem o que você é bom. Você é bom em quê? Né? Eles não querem saber. E aí eu vou dar um exemplo do brasileiro. O brasileiro é o cara que é o carpinteiro, que é o pedreiro, que é o eletricista, que é o pintor, então ele faz tudo na casa. E aqui no Canadá, não. Ou ele é o pintor, ou ele é o pedreiro, ele é o especialista em quê? Ele não pode sair metendo a mão em tudo. É porque boa parte dos nossos modelos educacionais, eles foram generalistas. Certo? E em alguns outros países, somente norte-americanos, em alguns da Europa Ocidental, eles são especialistas, em características diferentes. A gente vai ver no universo da tecnologia uma mudança muito grande, em virtude do quê? Em virtude desse próprio apagão tecnológico de profissionais, somente de desenvolvedores, certo? Mas, do outro lado, nós temos um outro apagão disso aí, que é as pessoas com capacidade crítica para lerem as informações. Isso é algo que é bem importante, porque, assim, é aquilo que a Thaís comentou, né? O desenho
de capacitação, de desenvolvimento tecnológico, é um processo de treinamento. Certo? Um processo de treinamento. Eu vou desenvolvo determinados conhecimentos, habilidades em uma determinada linguagem, e eu vou ter que cada vez mais me aprimorar naquilo. Agora tem um outro viés, que é o viés que, de alguma forma, nos toca aqui, né? Em virtude de que, se eu tenho todas as informações, se eu tenho um dashboard me trazendo aquilo que eu necessito, ele me traz as informações, mas eu, como gestor, ou eu, como profissional daquela determinada área, eu vou precisar interpretá-las para que eu possa tomar as minhas melhores decisões. Então, eu vou precisar criar um tipo de pensamento. Esses dias me perguntaram, o que é melhor para que a gente possa potencializar as metodologias ágeis, ou de ter um pensamento ágil antes de aplicar as metodologias ágeis. Porque não adianta eu ter metodologias ágeis ou ter excelentes ferramentas, mas o meu pensar, ele não está adequado para. Né? Então, eu tenho a ferramenta, mas eu preciso utilizá-la da melhor maneira possível. Né? Ou, se eu tenho várias ferramentas, eu não vou conseguir ter informação sobre todas essas ferramentas, eu preciso agrupá-las, para que elas me deem as informações de maneira fidedigna e assertiva, e a partir disso eu tomo as minhas... Então, olhar para um desenho de pensamento crítico e criativo, que possibilite o processo de inovação, é fazer com que a gente possa ir além desse movimento, que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Né? Como é que eu crio o processo de reflexão na minha equipe para que ela possa compreender aquilo que está sendo proposto? Heloísa, e aí depois eu vou passar a bola para o Carlos Bonazzi. Elo. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Eu fiquei refletindo em cima do que a Thaís trouxe, e tem um movimento que impacta aí, que antes era muito valorizado aquele profissional que se passava muito tempo em uma empresa, né? Que ele começava ali e ficava 10, 11, 15 anos nessa empresa, e isso era muito bem visto. Hoje, por outro lado, está sendo super valorizado a experiência em diferentes empresas, né? Então, poxa, já transitou em vários players aí, que bom. Então, tem diferentes experiências e consegue nos trazer para cá. E junto com isso vem a dificuldade do desenvolvimento humano, né? Porque o que se espera, né, de uma empresa e de qualquer educador aí, poxa, eu preciso desenvolver essa pessoa. Para onde ela vai, está fora do meu alcance. Mas eu preciso que, enquanto ela esteja aqui, ela seja o melhor naquilo que ela faz. Então, por isso que eu preciso investir. Mas, por outro lado, a gente vem vendo aí um movimento de, poxa, eu quero pronto, porque vem aqui, passa um ano e vai embora mesmo. Não, de maneira nenhuma que isso seja uma lógica funcional, né, que está certa. Mas existe esse movimento ocorrendo. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que considerar aí o movimento da educação corporativa não como competências nos gerais, né? Porque são poucas as empresas que estão olhando para isso. Poxa, quer se desenvolver na carreira X? Sei lá, você é desenvolvedor, quer virar CS, está aqui, eu te dou auxílio. Não, as empresas estão olhando para os seus objetivos organizacionais, né? Para a sua cultura, para as suas metas, e como capacitar os seus colaboradores é uma estratégia para chegar aos seus resultados. Por mais que por vezes a gente ache legal e romantize, se a gente olha o porquê desse movimento, ele está atrelado a isso. Mas eu acho que tem um ponto, né, que por vezes tem vários vilões, mas tem um ponto que é legal. Porque em todas as falas aqui veio a dificuldade de sensibilizar as pessoas, mudar a cultura, levar a inovação. E daí, quando a gente fala de educação, a educação corporativa também é um ponto importante. Porque se é difícil nós levarmos essa ideia nova para o consumidor final, quem dirá o nosso colaborador, que é a ponte, né? Porque se as pessoas que estão junto com a gente ali na empresa não entenderem essa nova ideia proposta, quem dirá a pessoa da ponta? Então, ela vem como uma mega estratégia
para a gente conseguir tirar do plano das ideias isso que a gente, poxa, legal, tá aqui, eu tenho meu produto pronto, o meu serviço pronto, mas o mercado não aceita. Daí essas estratégias de educação corporativa podem potencializar muito aí. E aí uma coisa que entra muito interessante dentro desse caminho, né, é o papel da tecnologia, da informação e da comunicação. Eu sempre vou puxar para isso, por quê? Porque isso facilita muito o nosso processo, né? De alguma maneira, inclusive, institucionaliza os procedimentos, as ações, e possibilita com que a gente ganhe velocidade, né? Velocidade para uma agilidade. São coisas diferentes. Parece que, às vezes, a gente confunde essas duas questões. A agilidade, ela está na capacidade da organização e dos seus colaboradores de se adaptar às novas realidades do ecossistema. Então, quando a gente fala de, puta, o cara é resistência à mudança, mas é porque ele não compreendeu ainda que há necessidade de adaptação às novas realidades. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, mas ele é duro de ler, chamado Antifrágil, né? Que é do Harari, né? Não, do Nassim Taleb, né? E, então, assim, mas por quê? Porque dentro desse contexto que a gente está vivendo, eu preciso ser ágil na perspectiva da adaptação, para que, inclusive, eu possa usar ferramentas tecnológicas que possibilitam com que eu seja veloz, né? Porque senão eu só consigo me adaptar, mas se eu não tiver a velocidade suficiente e as informações adequadas para que eu possa tomar as melhores decisões, mesmo no âmbito da educação corporativa, né, eu vou errar. E errar em países em desenvolvimento é muito caro, né? Porque a gente tem uma desestruturação muito grande do próprio ambiente. Então, quando eu erro, eu tenho uma dificuldade muito grande. E aí, o Carlos vai nos contar um pouquinho de como é que funciona a NetSuite, para que a gente possa entender como é que ela pode nos ajudar. Eu já sei, né? Ela pode nos ajudar de diversas formas nesse processo que a gente está comentando aqui de aceleração, de adaptação, de visibilidade das informações, né? Mas o Carlos vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona esse desenho e como que eles têm trabalhado junto com as startups e as empresas. Carlos, obrigado aí por estar com a gente mais uma vez e conta para a gente aí, por favor. Como é que a gente pode solucionar esses nossos problemas, né, cara? Não, existem formas simples, médias e mais complexas de se resolver. Tudo depende aí do momento de cada empresa, né? Eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês que eu tive durante a fala do Flávio. O Flávio trabalha com cinema, né, Flávio? E eu amo filmes, séries, enfim, sou apaixonado. E recentemente tive uma surpresa muito agradável, que foram séries e filmes sul-coreanos, de ótima qualidade, né? Eu nunca imaginei, na minha vida, que eu ia assistir um filme na língua sul-coreana. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Pensa como sou estranho isso. As pessoas falando em coreano e você ali entretido no filme, na série, né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Provavelmente está sendo investido um capital muito alto para essas produções, tá? A gente tem uma produção agora recente na Netflix, desculpa se eu falar o nome errado, mas eu não lembro o nome, All of Us Are Dead, enfim, é uma série de zumbis. É uma produção de primeira linha, dá para comparar com qualquer produção norte-americana. Como que eles conseguiram chegar a esse ponto? Com grana, certo? Não tem outro jeito. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês eles têm inovação, eles têm criatividade. Então, toda essa parte comportamental que a gente conversou até agora, eles têm. Agora, se eles não tiverem um controle muito bom e muito preciso de toda a parte operacional, de toda a parte financeira e de toda a parte estratégica, o que vocês acham que vai acontecer? Não para em pé. Não para. E aí, esse exemplo que eu estou dando serve para as empresas de tech, serve para as empresas de saúde, serve para a manufatura, serve para tudo. Porque o que a gente vê no dia a dia aqui na Oracle, né? A gente vê assim, o Brasil tem verdadeiros gênios. Tem pessoas geniais. São muitas, não são poucas.
Então, essa parte de perfil a gente tem, essa parte de inovar, a gente tem. O problema é a parte de controle. É a parte ali de falar, legal, vamos inovar igual um foguete, mas também vamos controlar e vamos fazer as coisas de forma correta igual um foguete, porque a nossa legislação não é simples. Esse é um ponto. Sempre vai envolver grana. Quando envolve grana, envolve captação de recursos, seja recurso próprio, seja em banco, ou seja com investidor. E aí você vai ter que prestar contas, ou para você mesmo, ou para o investidor, ou para o banco, você não vai ter que prestar contas, mas você vai ter que pagar ali a fatura, certo? Então você sempre acaba caindo em grana, invariavelmente. Não tem jeito, até uma ONG precisa de grana, certo? Até as causas mais nobres precisam de grana. E aí, trazendo já para a realidade do NetSuite, que é um ERP, e é um ERP que consegue controlar várias áreas da empresa dentro da mesma plataforma, a gente traz um ganho imensurável para essas empresas, desde do exemplo que eu comentei aqui da indústria cinematográfica sul-coreana, até empresas que trabalham com causas nobres, como do nosso amigo aqui, meu Deus, eu esqueci seu nome, que falha, hein, gente? Felipe. Do Felipe. Todo mundo, no final do dia, precisa controlar as finanças e os processos internos, processos contábeis, enfim. E o NetSuite está aqui para ajudar vocês. Giovanni está perguntando o que é um RP. RP, Giovanni, é um sistema onde você vai fazer ali todos os seus lançamentos contábeis, financeiros, tem a parte de CRM, que é atendimento ao cliente. No caso do NetSuite, tem a parte de marketing. A gente tem também emissão de notas. Então, qual é o ERP? O ERP é o NetSuite. A Oracle tem alguns ERPs. Tá? A gente tem o Fusion, a gente tem o Cloud, tem o antigo EBS e a gente tem o NetSuite. O NetSuite é o ERP mais voltado para empresas de pequeno e médio porte e geralmente empresas de tech. Tá? Então, como que o NetSuite ajuda vocês na vida real? É o que eu falei. Gênios, nós temos vários no Brasil. Eu arrisco dizer que nós temos centenas de milhares, se não milhões. Porém, o grande déficit que a gente tem no Brasil hoje é o controle, é a prestação de contas, principalmente quando a gente fala de investimento. Né? Quem aqui não tem uma tech ou conhece uma tech que pretende fazer uma rodada de investimentos ou que passou por uma rodada de investimentos? Vocês têm que prestar conta para os acionistas, não tem outro jeito. E aí, para prestar conta para os acionistas, não adianta apresentar um monte de planilhas, porque principalmente os acionistas que são mais experientes, eles vão falar, legal, mas na planilha eu ponho qualquer coisa, é coluna e linha. Eu ponho um 0 a mais, um 0 a menos, oculto uma linha. Então não funciona a longo prazo, tá? Não funciona. Eu vou trazer um caso real aqui para vocês, gente. Semana passada estive conversando com o CEO de uma empresa que tem 20 anos de mercado, é referência no nicho dele. Ele falou, gente, sabe o que aconteceu com um amigo meu? Ele falou, ele tem uma startup de tech e captou um investimento alto e passaram-se ali, eu não sei se são meses ou ano, mas eu suponho que sejam anos, e ele não consegue mostrar para o acionista para onde foi toda a grana. O que o acionista fez com ele? O investidor, desculpa, o que o investidor fez com ele? Comeu um pedaço da participação dele, e não foi um pedaço pequeno não, foi um pedaço grande, e colocou mais capital na empresa, e falou, agora o controle vai ser 3 vezes mais rígido do que era. Isso é comum, tá, gente? Isso acontece semanalmente aí no mundo das startups. Então, é importante ter controle. Eu vou mostrar na prática para vocês como que a NetSuite ajuda vocês nessa parte mais, entre aspas, burocrática. Ó, tem gente com a mão levantada aqui, vamos lá. Flávio, tua pergunta. Ou tua consideração, né? Tá no mudo, Flávio. Tá no mudo, Flávio. Foi? Sim. Foi. Agora voltou. Não, Carlos, eu quero fazer um ponto interessante dentro da sua fala, só pelo seguinte. Dentro da indústria cinematográfica, a gente não tem só o controle da grana, não. A gente tem responsabilidade sobre as pessoas, a gente tem responsabilidade sobre os materiais, a gente tem responsabilidade sobre o espaço, e a gente tem que ter contrato sobre tudo isso. Uma das coisas que dentro do nosso estudo, quando a gente começou a estudar a indústria cinematográfica, que eu sou hoje auxiliado tanto por uma conta, eu sou auxiliado por um lado de contabilidade, aqui o João está aí, sabe
sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente tem contabilidade sobre tudo, e eu também tenho hoje a área de direito dentro da empresa, que também faz toda a gestão desses contratos. Para você ter uma ideia, a definição de indústria cinematográfica, enquanto indústria, não estou falando de modelo feito à mão, é um negócio juridicamente complexo. A gente tem que ter transparência de tudo. E quando a gente fala de lei de incentivo fiscal, se eu gastei, sei lá, o Geraldo, a gente contratou o Geraldo lá para fazer uma ponta dentro de um filme. Se o Geraldo teve um deslocamento e eu tive que pagar um Uber para ele, o Geraldo tem que me dar uma nota para eu poder ressarcir ele. Caso contrário, esse dinheiro foi perdido. Tá entendendo? Não é só uma responsabilidade com o acionista, mas é uma responsabilidade individual. Então, assim, cara, é um nível de governança absurdo. E uma coisa interessante, eu vou fazer uma parte aqui, Flávio e Carlos, a importância de ter um software que te ajude nisso. A gente tem alguns projetos aqui, lida com startup de economia criativa, cara, que é uma loucura. Porque a quantidade de informações que tu tem que administrar são gigantescas. E, Geraldo, fazendo um ponto, hoje dos produtores da área cultural no Brasil, certo? E dentro do que a gente falou até na sala anterior, cara, bota na cabeça dessa galera que eles precisam de software para fazer essa gestão. Bota na cabeça dessa galera que eles têm que estudar critério ASG para entender o que é ambiental, social e governamental. Mas, Flávio, eles têm que ter processo ágil, ou que eles têm que ter gestão de projeto. Desculpa te interromper, mas você já ouviu aquela máxima? Sim ou sim? Vai chegar um momento, sim ou sim, que as pessoas vão ser, infelizmente, cobradas por isso, seja pelos acionistas, seja pelo... E vai falar, bom, é o que você falou, né? Eu fui breve quando eu falei a parte burocrática, mas, na verdade, nós temos mais de 15 pilares que a gente tem que controlar, né? Um deles são as pessoas, que é um dos mais importantes. Mas o ponto vai chegar uma hora, gente, é uma rua sem saída. Eu afirmo isso para vocês categoricamente, porque eu converso com vários clientes ao longo do dia. Vocês vão ser cobrados, vai olhar, é um beco sem saída, é sim ou sim. Eu preciso ter ferramentas que me ajudam no controle da parte, entre aspas, burocrática. E aí, gente, existem vários portes de empresas, tá? Se não for o momento ainda da empresa de vocês estarem com a NetSuite, estarem com a gente apoiando vocês, existem outras soluções de mercado que são um pouco mais simples, vocês podem começar com elas e depois nos procurar, a gente vai estar aqui de braços abertos para ajudar. Mas eu queria mostrar um pouquinho na prática do que eu estou falando, né? Porque você fala, pô, mas o que esse cara está falando, né, gente? Então, ó, confirma para mim, por gentileza, vocês estão visualizando minha tela? Sim. Ó, eu estou logado aqui dentro do NetSuite, eu estou logado dentro do RP, tá? Então, antigamente, quando a gente pensava no RP, a última coisa que a gente ia imaginar é ter gráficos aqui, ó. É ter indicadores dessa forma fácil aqui de visualizar, é ter lista de dados de forma muito simples e muito fácil de visualizar, né? RP era assim, eu lanço uma nota para pagar, lanço uma... eu recebo o pagamento do meu cliente, era uma coisa bem burocrática, bem chata. Hoje não, né, gente? Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu consigo controlar matriz e filiais dentro da mesma tela. Então, veja aqui, o que eu estou falando na prática? Eu estou falando assim, ó, eu controlo um resultado consolidado ou eu vejo um resultado por unidade de negócio. E aí eu posso ter unidades de negócio. Na prática, como funciona? Quero ver somente o business do Canadá? Eu clico aqui, ele já muda todos os meus dashboards, todos os meus gráficos para a operação do Canadá. Eu clico aqui, quero ver a unidade, sei lá, de Dallas. Com um clique, ó, ele já muda todas as minhas informações para Dallas. Agora eu quero ver o consolidado. Ele volta com as informações consolidadas. Isso aqui, gente, traz um ganho de produtividade imensurável. Por quê? Eu estou falando de contas a pagar, estou falando de contas a receber, estou falando de vendas, estou falando de controle de projetos, estou falando da parte jurídica, estou falando de N coisas aqui, né? E veja que interessante, imagina que você está ali no dia a dia, inovando, o meu produto final que eu ofereço ao meu cliente é o mais inovador que tem no mercado, estou anos-luz à frente da concorrência, mas eu não tenho nenhuma dessas informações aqui à mão. O dinheiro vai para o ralo, invariavelmente. Então, a gente está aqui para ajudar vocês com isso. Então, imagina, aqui com o NetSuite, ó, você consegue de forma muito rápida
falar assim, falar, pô, quantos chamados eu tenho aberto, né? Quantas reclamações, falando português bem claro, como está o lucro da minha companhia? Tenho novos leads? Tenho novos clientes? Tenho oportunidades em aberto? Porque oportunidades em aberto é dinheiro parado, que eu não faturei. Quantos pedidos eu gerei? Como está a minha receita no geral? Aí eu brinco, né, com periodicidades. Eu posso fazer esse mês versus o mês passado. Já esse indicador aqui da linha de baixo, eu poderia fazer ele esse ano fiscal versus o ano fiscal passado. Esse outro indicador aqui, eu poderia fazer ele esse trimestre versus o trimestre fiscal passado. Então, você vai brincando aqui com indicadores versus diferentes periodicidades. E aí você já tem aqui, ó, como está meu lucro, como está minha despesa. Na parte de lucro, eu consigo, com apenas um clique, mudar a periodicidade. Ó. Então, aqui eu estou vendo um lucro trimestral, mas eu consigo, ó, com apenas um clique, ver o lucro anual, ou ver o lucro por mês. É muito fácil customizar. Veja esse dashboard, que interessante. Isso aqui, gente, geralmente as empresas precisam extrair informações de literalmente 10 planilhas diferentes e trabalhar no Power BI. Por quê? Eu tenho saldo bancário, receita, custo de produto, lucro em valor, lucro em percentual, EBITDA. Né? Como é que vocês fazem para calcular um EBITDA? Deve ser bem difícil, né? A gente tem isso aqui de forma nativa no NetSuite. E aí eu coloco diferentes periodicidades. Eu posso colocar aqui, gente, 6 periodicidades. Veja só, eu coloco este mês versus o mês passado, esse quarto fiscal versus o quarto fiscal passado, esse ano fiscal, aqui eu tenho mais uma para o lado, que é versus o ano fiscal passado. Então, eu tenho aqui uma foto dos principais indicadores da minha empresa em diferentes periodicidades em tempo real. Tá? Enfim, tem N coisas aqui para eu mostrar para vocês. Eu tenho toda uma lista aqui de ordens de compra, então a gente começa, é o exemplo do Flávio, a gente controla aqui e pode criar diferentes destaques, né, para cada uma dessas ordens de compras, ó. Até eu brinquei aqui, coloquei um coraçãozinho para vocês verem, ó. Então, sendo bem breve, tá, gente? O que eu quero dizer para vocês na prática? A gente se depara aqui na Oracle diariamente com grandes gênios de planilhas, grandes gênios de Power BI, grandes gênios de Google Data Analytics. Mas isso traz alguns problemas para a companhia. São quais? Primeiro, segurança da informação. Quando você tem todas as informações da empresa em planilhas, você tem uma facilidade muito grande para os hackers atacarem e sequestrar essas informações, ou deletarem, ou expô-las no mercado. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, vou compilar informações no Power BI e no Data Analytics. Eu acho essas ferramentas ótimas, de verdade. Porém, da onde vem a fonte da informação? Estão vindo de planilhas? Aí a gente cai naquele primeiro problema do começo da conversa. E a confiabilidade dessas informações? E quem manipulou essas informações? E aí a gente já sobe mais alguns degraus na escada. Para quem que a gente vai apresentar isso? Geralmente a gente vai apresentar ou para o investidor, ou para o acionista, ou para os C-levels. Eles vão colocar os mesmos questionamentos que eu estou colocando agora. Qual a acuracidade do que vocês estão me mostrando? Como eu tenho certeza que é isso aqui mesmo? E muitas vezes eles não vão nem enxergar naquele momento o perigo ali da segurança da informação. Porém, gente, eu conheço algumas empresas que tiveram seus bancos de dados sequestrados. Não é barato. Não é barato. Tá? E aí você fica com medo da exposição desses dados. Então, veja, a gente começou esse bate-papo, né, Geraldo, falando do quê? Perfil comportamental, soft skills, inovação, cenário brasileiro e mundial versus o que as pessoas podem prover e, através do esforço ali conjugado, as empresas crescem e criam produtos finais inovadores e de alta qualidade. Isso basta? Não, não basta. Por quê? Porque, infelizmente, gente, no final do dia, você tem que ter os controles, você tem que ter as métricas, você tem que se preocupar com segurança da informação, você tem que se preocupar com prestação de contas. Né? E aí a gente está aqui para apoiar vocês, e também existem outras ferramentas de mercado que são muito boas também.
é para quem não tiver no momento ainda, para apoiar vocês. O recado que eu quero deixar é, se vocês puderem, o quanto antes, terem um RP e colocar todas as informações da empresa de vocês dentro de um RP, vocês vão lembrar de mim lá na frente. Vão falar, puta, ainda bem que eu escutei aquele cara, porque tá me poupando aqui um trabalho imenso. Outra coisa, gente, auditoria. Quem aqui já não passou ou vai passar por auditoria ainda? Todos nós, acho. Como que você audita um monte de planilhas? Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu vi aqui que o João levantou a mão, né? Eu preciso falar alguma coisa, gente, vocês me permitem? Claro. Obrigado, Geraldo. Carlos, quando você começou a sua intervenção, nossa, o meu mundo ficou azul, ficou maravilhoso, porque você falou uma coisa, eu preciso dar o meu testemunho, antes de mais nada. Hoje não dá, independentemente da atividade, mais para o lado criativo, não importa, você precisa ter na sua empresa o RP funcionando. Não tem jeito. Isso é coisa prática de anos de... Olha, em quantas indústrias eu já trabalhei. A minha postura é o seguinte, não importa qual, se for da Oracle, beleza, NetSuite, beleza. Mas o que eu faço? Normalmente, você vai numa empresa pequena, média, você tem o sistema, o RP, não funcionando 100%. Então, tem uma parte funcionando, outra parte não. Aquela parte final do dashboard que o Carlos mostrou é uma consequência de alguma coisa que veio lá na frente. A segurança na entrada desses dados, porque o sistema precisa espelhar uma realidade que pode ser manipulada lá na entrada. Certo? Então, você vive com informalidade. Então, a primeira coisa que eu faço quando chego numa empresa, eu quero, deixa eu ver como é que estão os processos aqui. A partir do momento que você tem a segurança de que o sistema está espelhando a tua realidade, você tem um monte de relatórios que vão te facilitar na tomada de decisão. Certo, gente? Então, esse que é o ponto. O dashboard, que é a parte bonita, que nem o Windows. Você está vendo toda aquela parte colorida, maravilhosa, mas o DOS está lá atrás, né? Naquela telinha antiga continua, ele está mais amigável. Eu trabalho exatamente nesse ponto. Com a parte de controladoria, não dá, porque se eu invisto o meu capital, tem um custo de oportunidade que eu preciso considerar. Se eu tomei dinheiro do fundo, eu vou ter que pagar. Não importa de onde surja, mas precisa ter margem, precisa ter resultado. E hoje, com a complexidade que é você ter uma iniciativa, ter uma empresa no Brasil, você precisa, eu não tenho nada a ver com a Oracle, eu já falei isso, é porque eu uso isso. E eu preciso passar e aproveitar esse momento. Não dá para... O Vitor trabalha na Votorantim, que eu admiro pelo processo de sucessão que eles fizeram durante esses anos todos, que também é um case que a gente poderia até tratar, a sucessão de empresas familiares, que é meu foco também. Então, não dá para a gente ficar sem RP. Só que a minha observação é o seguinte, eu preciso ter a certeza que tudo aquilo que ele está sendo alimentado lá na ponta, no primeiro lançamento da nota, exatamente para que eu tenha os relatórios corretos para falar assim, beleza, gente, ó, o EBITDA que a empresa deu é esse mesmo. Agora, não dá para viver sem. Não dá para viver sem. E outra coisa com relação à inovação, que foi para aquele Priel, não deixa de ser, né? A grande dificuldade é que você pega empresas familiares e já com alguns anos de existência, 40, 30, convencer exatamente os titulares de que a inovação não é uma insegurança. É uma necessidade. Então, essa aqui... Está picotando a internet, João. Enfrenta no dia a dia. Mas sim, sem Carlos, não é... repetir então... a tua frase um pouquinho. A inovação não é... Tá. A inovação não é uma... Porque, normalmente, mesmo nos níveis de quem toma a decisão, dos sócios, a inovação não pode ser entendida como uma insegurança. Eu sei fazer assim, se eu inovar, que essas mudanças todas que estão vindo, eu não vou controlar meu negócio, não sei trabalhar dessa forma. Mas a inovação absorvida é sobrevivência. Se você não tiver esse pensamento, você vai ficar para trás. Fácil, porque o ambiente de negócio do Brasil, todos aqui são aqui, com exceção
do Romero, que está interessante, as experiências de cada um, mas esse detalhe, a gente enfrenta a realidade do empresário brasileiro. Eu falei em 93, então eu conheço todos os lados do Brasil, em função de todo, tem segurança. Então, informação, independentemente do ramo. Hoje eu trabalho numa incorporadora, que você, desde quando você investe no terreno, até esse dinheiro voltar, depois de 7 ou 8 anos. Olha só o que é trabalhar no Brasil numa incorporadora. Mas não importa, tem que ser controle diário. Não é o Oracle que nós temos, mas eu trabalho... Fecho diariamente, tendo os dados, evidentemente. Porque aí eu entusiasmei, né, cara? Você falou, e o cara não, foi ótimo. Até porque, assim, isso que tu comentas é extremamente importante. Por isso que eu comentei que a inovação é um hábito. E imputar os dados corretamente no sistema já muda todo o processo de hábito, né? Isso é extremamente importante, né? Então, isso é uma coisa que e é uma questão bem importante, assim, eu preciso comunicar a importância dessas novas estratégias para todos os colaboradores, né? Porque aí os colaboradores conseguem, né, identificar quais são os objetivos, né, o porquê que a gente está desenvolvendo isso, por que eu estou incluindo o NetSuite ou um outro software dentro do meu negócio, para que serve isso, qual é o objetivo disso, né? Então, isso é bem importante, né, porque faz com que a gente consiga criar esse engajamento dentro desse movimento, né, que é o movimento de desenvolvimento dos negócios, né? Então, isso é bem importante. Pessoal, quero deixar mais um tempinho para quem alguém quiser fazer mais algum comentário, mais alguma consideração, que o pessoal está trocando aqui mensagem aqui no chat, aqui, né? Já estão aqui já marcando reunião, viu, Carlos? Né? Então, isso é bem bacana. Bom, se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, diga... Edrlon, agora eu já sei falar o nome, ficou mais fácil. Edrlon, é isso mesmo. Pior é que a tua estratégia funcionou, tá? Eu lembrei do edredom. Bom, então foi uma boa estratégia. Então eu estou aprendendo aí com o professor, né? Primeiramente, professor, eu queria agradecer aí, foi muito legal o momento de bate-papo, conhecer pessoas novas, eu gosto muito de conversar e conhecer pessoas novas, em especial pelo seu nome, né? Geraldo Campos. Eu tinha um tio que viveu até os 93 anos com o nome Geraldo Campos. Ele foi deputado federal constituinte, tá? Depois, se você quiser olhar um pouco da história dele. Conheço. Então, o seu nome aí me traz boas lembranças no passado. Eu queria saber se nós vamos ter mais desse deleite de conhecimento aí, porque eu acho que o nosso tempo foi curto, né? Tivemos boas informações. Carlos, eu sou fã da Oracle, não posso falar nada, porque eu trabalhei com a Oracle 10 anos, né? Então, a Oracle está na veia, né? O maior case da Oracle no Brasil, acho que no mundo, é do DataSUS, que é o número de pessoas em um único banco de dados, né? É o maior case da Oracle. Então, eu sou Oracle desde garotinho, então é difícil falar do mal da Oracle. Então, eu até gostaria de conversar um pouco mais, trocar mais informações. Algumas pessoas já me procuraram, eu acho que é por aí mesmo. Eu queria saber se a gente vai ter mais desse deleite aí. Sim, teremos. Ederlon, a nossa proposição, né, que foi apoiada pelo pessoal da Oracle NetSuite, é que a gente fizesse os conteúdos, o encontro de hoje, mais uma mentoria para a gente bater papo, certo? E a gente sempre tem um calendário de eventos que acontecem, que vocês sempre serão comunicados, tá? Para que a gente possa estar conversando sobre os temas. Geralmente, a Sapienza tem um calendário mensal de eventos, tá? Tanto para a área de startup, quanto para a área de corporações, de inovação, onde a gente desenvolve as atividades e dissemina para toda a nossa base e para as pessoas que estão na nossa rede também, né? Com que objetivo? Aquilo que nós fizemos hoje, né? Compartilhar conhecimento, trazer informações, conectar as pessoas, né? Trazer a possibilidade de apresentarmos novas tecnologias, novos negócios, criar alternativas para que a gente possa empreender. A gente sabe que empreender não é fácil, é extremamente desafiador, né? E a gente tem como foco dentro da Sapienza, né,
compartilhar esses tipos de conhecimento e criar essas redes de relacionamento, né? Então, por exemplo, a gente divulga com a multa, nossa base aí de pessoas é super segmentada, né? E a gente divulga aí, para esse evento aqui, a gente deve ter divulgado aí para pelo menos umas 5.000 pessoas, certo? E convidamos, assim, pessoalmente, boa parte de vocês, e fizemos sempre um trabalho de conversa, que foi o que a Heloísa fez com vocês nessas últimas 2 semanas. Então, assim, a gente sabe que 20, 30, 40, 50 pessoas, cara, a gente dá a oportunidade de a gente conversar. Uma estratégia também que a gente sempre desenhou e que foi uma das coisas que a gente combinou com a equipe Oracle NetSuite era que a gente fizesse no Google Meets ou numa ferramenta que a gente pudesse ter a possibilidade de conversar. Se a gente fizesse pelo YouTube, né, a gente ia ficar ali no chat ali, né? Mas, cara, eu quero bater papo, eu quero conversar, eu quero criar uma oportunidade de trocas realmente, não de ficar perguntando pelo chat. E é legal pelo chat? Ajuda, mas ela não permite essa possibilidade. E a equipe de marketing, junto com a equipe pré-venda lá, liderada pela Adriana Bueno, disse para nós, experimentem, né, Carlos? Criem, vamos junto nesse processo, né? E vamos conversando e vamos criando essas possibilidades. Inovem. Posso fazer uma proposta de inovação, então, para vocês? Claro, bora. Nós temos um produto. Dentro da realidade virtual é possível fazer uma videoconferência, sabia? Opa, vamos lá. Foi uma das coisas que a gente inovou e criou, que a gente está tentando levar para o Brasil, né? É uma videoconferência dentro da realidade virtual. Já pensou? Tô dentro. Vamos conversar. E a gente nossa reunião para vocês adquirirem a NetSuite vai ser, então, com essa ferramenta, tá, Ederlon? Então, assim, quais são os próximos passos dessa nossa conversa, né? Nós mandamos para vocês, se eu não me engano, uma agenda para a gente poder, e vocês têm também acesso lá ao site, os e-mails que vocês estão recebendo nas contas de vocês, para as mentorias que acontecem. Alguns já fizeram, outros já marcaram para as mentorias, e que aí depois, tanto nós quanto o pessoal, o Carlos e a equipe, vai também trazer e vai conversar com vocês para trazer essas oportunidades, essas possibilidades que a gente tem, e assim a gente vai continuando essas conversas e se conhecendo, né? Eu tenho certeza que cada um, se tivesse tempo de expor um pouco mais do seu negócio, nossa, seria uma noite só de cases aí, né? Roadshow de cada um trazendo seus cases, porque cada um de vocês tem, por exemplo, aqui, eu mentoro o Sérgio, o Marcelino num projeto que o cara criou o iFood da praia. É um super app que eles estão trabalhando aqui no litoral de Santa Catarina e que, cara, é fantástico, né? Então, assim, cada um de vocês aqui tem uma super história para contar. Eu descobri aqui vendo a foto do Albuquerque, que ele estudou na mesma escola americana do que eu. Então, assim, eu teria ali uma conversa com ele para tomar uns 2, 3 chopp e comer um churrasco, assim, por uns 15 dias, né? Só de troca de experiência de como é que foi a experiência dele lá na Babson College. Muito bem, que bom. Obrigado por ter vocês aqui conosco. Obrigado mesmo. Contem com a gente, contem com a equipe do Carlos, da Adriana e da Júlia. Mais uma vez, um super agradecimento à Oracle NetSuite, toda a equipe, por estarem conosco. E esperamos vê-los nas mentorias e nos próximos encontros. Boa noite a todos, se cuidem e a gente se encontra. Um abraço.